Sejam todos bem-vindos à segunda aula de ensino religioso da turma do terceiro ano. Me chamo professor Igor e nessa aula então a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da minha família, da sua família, certo? Então, nessa aula a gente vai estar anotando lá no nosso caderno, conhecendo como que iniciou, quem são as pessoas que fazem parte da nossa família, quem são as pessoas que fazem essa história existir, certo? Então eu peço para que você nesse momento então separe alguns materiais aí na sua mesa de estudo, Coloca aí o seu caderno na mesa, separa um lápis, uma borracha para se caso acontecer algum erro você possa apagar, Então separa ali esses materiais porque a gente vai estar fazendo algumas anotações nesse caderno, para que depois a gente possa estar fazendo uma atividade e essas anotações vão estar ajudando vocês, certo? Então separa ali seu material, bem tranquilo, abre ali o seu caderno numa folha limpa, para você poder fazer essas anotações e poder entender bem o que você está anotando ali sobre a nossa aula de hoje, tranquilo? Então o objetivo dessa aula hoje é a gente conhecer a nossa família e um método da gente conhecer essa família é fazendo uma entrevista. Então a gente vai imaginar que a gente é um repórter e o repórter ele faz várias perguntas para essa pessoa que vai ser entrevistada e essa pessoa vai estar passando essas informações que vão estar aí explicando mais ou menos como que aconteceu essa história da sua família, certo? Então chama lá um familiar seu, o seu pai, a sua mãe, ou seus avós, ou algum irmão seu, irmã, uma pessoa que possa aí estar te ajudando nessa atividade, certo? Então, chama lá um familiar, ele vai te auxiliar. Pergunta lá, anota no teu caderno essa pergunta, qual é o seu nome e abaixo dessa pergunta você pode anotar ali o nome do seu familiar que está te ajudando, certo? Então, anota ali qual é o nome do seu familiar e por que é tão importante a gente estar anotando isso aí. O nome é a forma que a gente chama a pessoa, é a forma que a pessoa é conhecida. Então, o nome é muito importante na história dessa pessoa, na história dessa família, certo? Então, é por isso que a gente está fazendo essa pergunta aí durante essa entrevista, Anotado lá o nome do seu familiar, nome completinho lá, tranquilo? Seguindo para a próxima pergunta, então, qual a sua data de nascimento? Anota lá no caderno. Qual a sua data de nascimento? E pergunta para o seu familiar o dia, o mês, o ano que essa pessoa nasceu, Assim você consegue entender qual o período que essa pessoa vivia, Se ela é uma pessoa mais da atualidade ou é uma pessoa mais antiga, O seu avô pode estar te contando algumas histórias da época dele que com certeza são muito diferentes da nossa realidade, Então, anota lá essa pergunta e a resposta que a pessoa deu para você, Qual é a sua data de nascimento? Pergunta também lá para o seu familiar, para essa pessoa que está te auxiliando na nossa atividade, qual a sua idade, Aí, se você está fazendo essa entrevista com o teu irmão, com a tua irmã, você vai perceber que é uma pessoa mais jovem, Uma pessoa que às vezes pode estar até trabalhando, mas às vezes está estudando, ainda fazendo faculdade. Isso aí você pode estar anotando tudo lá no seu caderno, tranquilo? Então, qual é a idade desse seu familiar, o que ele faz, ele está estudando, está trabalhando, Anota lá no teu caderno, tranquilo? Seguindo então para a próxima pergunta. Qual o seu grau de parentesco? Anota lá no teu caderno essa pergunta aqui. Qual o seu grau de parentesco? E pergunta para o seu familiar, A gente é... O que a gente é? A gente é tio, sou teu sobrinho, sou teu irmão, E anota ali no teu caderno. Qual é a frequência que vocês se comunicam, Vocês estão sempre juntos, Às vezes com nossos avós a gente está meio só de vez em quando, final de semana, Então anota ali, qual o seu grau de parentesco e qual a frequência que vocês convivem, Se é todo dia, Se ele está te ajudando ali com os cuidados pessoais, Seu pai e sua mãe, Ou se é o seu avô que está te cuidando, tua avó que está te auxiliando nesse dia aí, Então anota lá no teu caderno, tranquilo?
que a gente precisa entender, né, o porquê que a gente fez essas indagações aí ao nosso familiar. Né, a gente sabe que a família são aquelas pessoas que estão presentes com a gente no nosso dia a dia, né, que são, né, da nossa mesma família, né, do nosso mesmo grupo, né, às vezes aí, né, tem uma relação mais profunda, às vezes não tanta, né, então a gente tem que entender isso, né, que a família são essas pessoas que estão ali no nosso dia a dia, na nossa semana, né, convivendo e nos ensinando alguma coisa, né, repassando alguma coisa, né, que isso é muito importante. Então, a família são aquelas pessoas que nos ajudam na nossa educação, né, nos auxiliam com as nossas atividades da escola, não só na escola, né, mas também na educação pessoal, né, a questão ali do respeito, né, a questão de comunicação, né, de como se relacionar, né, com os colegas, isso tudo quem nos ajuda primeiramente é a nossa família, né, vocês podem estar observando aqui nessa imagem, né, ó, um casal aqui, né, os pais auxiliando a criança, né, na leitura ali, com certeza alguma atividade, né, então vocês podem estar percebendo e trazendo para a realidade de vocês. Isso acontece aí no dia a dia de vocês, na casa de vocês? Os pais de vocês ajudam vocês nas atividades? E se eles ajudam, que bom, né? Então você está recebendo aí, né, um auxílio muito importante. Se eles não têm muito tempo, né, por conta do trabalho, então, né, peça aí para que vocês possam estar realizando isso, porque é muito importante a família estar auxiliando você aí na educação, né? Por isso, então, que a família é tão importante, né? A gente pode ver ali na nossa imagem como a união dessa família, né, ela é bem visível, né? Aqui, ó, o pai, né, a mãe, as crianças, os avós, né? Então, a união, ela é muito importante e saber, né, dessas preocupações, né, que os nossos pais têm conosco, né? Essas questões são muito importantes, né? E saber da história da nossa família também é muito importante. Então, por isso você chamou hoje um familiar para te ajudar, né? Para você estar vivenciando isso que a gente conversou hoje na nossa aula, certo? Então, eu peço para que você faça as atividades, né? Utilize essas anotações que a gente fez durante a nossa aula para realizar a atividade, né, muito bem, né? Então, assim, a gente termina a nossa aula de hoje. Não esqueça de fazer as atividades e até a próxima. Muito obrigado!